Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, iniciando a semana com mais um boletim do canal Detetives Vascaínos, e essa semana que promete muitas definições do Vasco, hein? Tem situação do técnico, chegada de reforços, possibilidade de sacramentar outras negociações que estão em andamento e a venda da SAF para 777. O martelo pode ser batido pelos sócios no próximo dia 7, mas questões judiciais ainda podem interferir nesse processo. Neste boletim, vamos falar de todas essas questões, trazer o depoimento do atual técnico Emílio Faro sobre o jogo de ontem, né, aquele empate diante da Chapecoense que não estava nos planos e que, apesar do resultado, ele tratou de tranquilizar o torcedor vascaíno quanto ao acesso e muitas outras informações. Portanto, dedo nesse like aí embaixo, mais uma moral nesse trabalho, manda ver aí na sua inscrição e me acompanha até o final desse vídeo. Vamos em frente! Bom, e apesar do otimismo com a reestreia do Alex Teixeira e com a goleada no jogo passado contra o CRB, o Vasco acabou deixando pontos importantes em casa ontem diante da Chapecoense. A chance de ampliar a gordura foi desperdiçada e o resultado de 0-0 fez com que o Vasco permanecesse na segunda posição da tabela com 39 pontos, a 7 do líder Cruzeiro e também 7 do quinto colocado, Tombense, primeiro fora da zona de acesso. Porém, como já jogou nessa rodada, pode ser ultrapassado pelo Grêmio e Bahia, ambos com 37, que ainda jogam, ou até mesmo ter a distância diminuída para os times que vêm tentando entrar no G4. Em que pese a arbitragem ruim, né, e a falta de critério do VAR naquele suposto pênalti em cima do garoto Ignaldo, o Vasco deixou a desejar em campo, né? A parte ofensiva foi nula, faltou uma dinâmica nas ações, né? A dificuldade de criar foi tamanha. Nem parecia aquele Vasco que martelou o CRB. Pouco inspirado, acabou caindo no jogo defensivo do Marcelo Cabo. É bem verdade que o garoto Ignaldo deu mais movimentação e entrega, né, nessa parte ofensiva, mas não foi o suficiente para alcançar o triunfo. E na coletiva após a partida, o técnico Emílio Faro elogiou a maturidade do Vasco, admitiu as dificuldades que o time teve, mas tratou de levantar a cabeça e tranquilizar o torcedor quanto ao acesso. Para isso, fez comparações com o primeiro turno e analisou também a Série B. Confira aí. O que eu queria dizer hoje, nessa parada de 10 dias para a torcida vascaína, é que a gente criou referências internas, né? No turno, nas 3 primeiras rodadas, o Vasco fez 3 pontos. Hoje, no retorno, nós estamos com 1 ponto de diferença em relação ao turno. Nós fizemos 4 pontos, nós queríamos ter feito 6, mas a gente já está à frente com relação ao turno. É uma realidade que a gente vai mostrando de uma forma não ansiosa, de uma forma não acelerada, que a gente vai se comparar a nós mesmos. E aí a gente vai conseguir o acesso com certeza. E a Série B é uma série onde o imponderável é muito constante, né? Você acha que é uma série de muita competição. Todos os jogos são muito competitivos. E aí gera aquela situação da gente querer ganhar a todo custo. A ideia é sempre estar avançando. Ah, mas e aí? Daqui a pouco emenda uma sequenciazinha de vitória, a gente ganha mais gordura ainda. Essa é a característica da Série B. Pois é, mas a grande expectativa de ontem foi em relação ao Alex Teixeira, né, que reestreou com a camisa do Vasco após 12 anos distante de São Januário. Como era de se esperar, o jogador acabou ficando por decorrer do jogo. O atacante entrou aos 15 minutos da segunda etapa, inclusive perdeu uma boa chance, né, de fazer o gol da vitória, uma cabeçada na parte final da partida. Mas o Emílio explicou como baseou suas ideias em relação ao aproveitamento do Alex Teixeira. E explicou também como pretende aproveitá-lo daqui para frente. Confira aí. O Alex já existia uma programação para ele, mais ou menos de um tempo adequado para ele jogar. E aí é que a gente fala da situação da dinâmica, do que a gente tem para solucionar os problemas do jogo e a dinâmica junto com a torcida. Quando a torcida vem junto, a gente começa a criar uma situação de pressionar o adversário. Você solicita que um jogador que está sendo uma expectativa, a torcida venha junta, o jogo para em dinâmica. E aí ele foi dentro do processo, iniciou um processo e uma progressão que ele está por fazer até ele estar
plenas condições para suportar os 90 minutos. A gente pode aproveitar o Alex dentro da dinâmica do jogo. O jogo está tendo uma possibilidade melhor pelo meio, a gente aproveita ele pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, uma situação muito similar com o Nenê. A gente tenta manipular aonde o Nenê vai de acordo com a característica do jogo, é mais ou menos assim. E por conta dos desfalques que o time terá contra a Ponte Preta em Campinas no dia 9 de agosto, sem o Nenê expulso, o Yuri Lário Palácio com o terceiro cartão amarelo, sem dúvida que o Alex Teixeira deve finalmente entrar logo de cara nesse time, possivelmente no lugar do Nenê. Por falar do Nenê, ele foi expulso de uma forma desnecessária, né? Faltou maturidade ao veterano para encarar aquela situação, né? Ao longo dos seus 41 anos, calejado, uma experiência enorme, sabendo de sua importância para o time e da qualidade do árbitro que estava em campo, não podia esbravejar daquela maneira. Tem que ter mais controle, meu garoto. Hoje o Vasco terá uma semana de muitas definições pela frente. Pelo time só jogar na outra terça-feira, pode ser que a diretoria, enfim, tome a sua decisão, né, nesse interim em relação à questão do novo treinador. Se continua com o Emílio até o final da Série B, se contrata outro técnico ou se espera a 777 entrar de vez no clube para deixar a cargo deles essa definição. Enfim, por hora Emílio Faro está mantido, mas os nomes de Odair Hellmann e Guto Ferreira seguem em pauta. Sobre reforços, depois de ter anunciado o lateral esquerdo Paulo Victor, o próximo deve ser o atacante Fábio Gomes, vindo do Atlético, né? O jogador já chegou ao Rio para realizar exames médicos e em breve o clube vai oficializar a sua contratação. Lembrando que ele vem emprestado pelo Galo até o final de novembro e deve estar chegando para repor o lugar do Getúlio, né? Que está indo para o Japão e fazer sombra ao Raniel. E são esperadas para essa semana as definições sobre mais dois jogadores, os atacantes Gustavo Maia, do Internacional, e o Bruno Tubarão, né, do RB Bragantino. Ambas ainda não evoluíram por conta de acordos salariais e detalhes em termos de contrato. Mas a expectativa é que essa semana seja resolvido isso e veremos se a coisa anda ou desanda de vez. E só um detalhe, com essa contusão do Gabriel Dias, aliado à saída do Everton para o Internacional, e dos altos e baixos do Léo Matos, o clube também trabalha nessa janela para trazer um lateral direito. Agora, então é mais do que nunca necessário um jogador para essa posição, né? Mas por não ter o investimento da 777, o nível deve ser mais ou menos dessas contratações que estão acontecendo. Bom, e para finalizar a semana, domingo está programada a Assembleia Geral Extraordinária para a constituição e venda da SAF para a 777 Partners. A votação será híbrida, presencialmente na sede do Calabouço e virtualmente pela internet, começando às 10 da manhã e terminando às 10 da noite. Caso a venda seja aprovada pelos sócios, todos os ativos do futebol serão transferidos para a SAF no dia seguinte, e a 777 assumiria então o comando do futebol de imediato. Esse cenário, por exemplo, possibilitaria a empresa investir, né, no time antes do fim do fechamento da janela de transferências, até com mais qualidade, né, em 15 de agosto, e definir a questão do técnico. Porém, paralelamente a isso, ocorrem algumas movimentações na justiça, né, para impedir que essa situação dê andamento. Alguns sócios e beneméritos ingressaram com algumas ações querendo ter acesso à íntegra do contrato, e não está descartada de ocorrer, de última hora, alguma decisão da justiça que impeça, né, a realização dessa assembleia. A informação do Vasco é que o clube trabalha para que a realização da AGE não seja afetada por processos movidos na justiça. Veremos. Bom, galera, essas são as informações do Vasco nesse início de semana. Agradeço demais a sua audiência e sigo de olho em busca de mais informações. Volto à programação em breve para atualizar vocês de mais notícias do Vasco. Muito obrigado e até a próxima!